Olá, bom dia a todos e todas. É com muita alegria que iniciamos aqui mais uma aula com o nosso curso de produção textual, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar produzindo atas e memoriais. Entretanto, eu gostaria de lembrar meu aluno que com a questão relacionada aos relatórios, nós vamos tomar na primeira parte da unidade 5. Nós vamos falar de relatório com você, mas hoje nós resolvemos aprofundar o nosso conhecimento sobre atas e relatórios. Por que, professora? Atas e memoriais, melhor dizendo. Atas e memoriais. Por que, professora? Ora, ata porque é um documento que certifica reuniões e encaminhamentos de toda ordem dentro das escolas. Com certeza, você vive se reunindo com sua direção, com sua vice-direção, com sua equipe, e é necessário ter o domínio desse documento, dessa forma de comunicação interna. E o memorial, pelo fato simples e óbvio de que você, ao fim do seu curso, vai apresentar o memorial. Então, é necessário que nós reforcemos essa técnica, ok? Aí, não esquecendo que na quinta unidade, na primeira parte da quinta unidade, nós vamos trabalhar a técnica do relatório. Tá certo assim? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos estar aqui, não é? Veja bem. Produzindo atas e relatório. Na verdade, nós estamos produzindo atas e memorial, ok? Nós vamos perguntar para você novamente, o que é redigir? Bom, redigir é o ato de você expressar na escrita aquilo que você pensa e aquilo que você pode também falar. Entretanto, a redação ela se torna um registro fixo, um registro perene, um registro praticamente eterno, ok? E qual a importância da redação para a pesquisa? É a construção de dados. Eu preciso, não é, registrar os dados, registrar as minhas inquietações, registrar a minha conquista. Eu preciso registrar tudo naquela pesquisa para que eu possa, não é, avançar. Porque nós sabemos que a nossa memória, embora ela seja muito boa, muito capacitada, ela falha. Então, é necessário que eu tenha registros, certo? E por que redigir? Ora, exatamente por isso que nós estamos dizendo, porque eu preciso ter registros fixos daquilo que eu estou investigando. Eu preciso também me fundamentar naquilo que historicamente me é passado, não é? Nós somos história, nós vivemos história, então eu preciso desse registro. E como redigir? Essa é uma pergunta metodológica. Redigir com coerência, com objetividade, redigir com pontuação, e dando atenção especial à gramática, na questão da pontuação, na questão das palavras corretas. Então, nós vamos ter os tipos de redação. A primeira que nós vamos trabalhar aqui é a redação informal, que ela pode vir em e-mails, convite de aniversário, comunicação de confraternização. Entretanto, nós observamos que uma vez que você é estudante, é necessário que mesmo numa comunicação informal, você dê atenção à gramática, ao modo como você está utilizando a língua para se expressar na escrita. Porque nós vamos entender que você tem que desenvolver o hábito de escrever bem. Nós só vamos desenvolver o hábito de escrever bem se nós praticarmos o ato de escrever bem. Então, eu aproveito todas as oportunidades de escrita para escrever corretamente, aprimorando a minha pontuação, aprimorando a minha verbalização, aprimorando a minha objetividade e a minha coerência nas informações, ok? Redação técnica e científica, que é a segunda forma de redação, que nós também vamos chamar de redação formal. A redação técnica e científica, ela é utilizada para comunicações acadêmicas. São os livros,
os documentos internos, não é? São os resultados de pesquisa, tudo isso vai estar nesse escopo, não é? De técnica, de redação técnica e científica. E o que é que isso vai exigir de nós? Isso vai exigir de nós uma linguagem específica. Ora, toda área de saber, ela tem sua linguagem própria, o seu meio de comunicar específico próprio. E isto faz com que digamos assim, o conhecimento acerca daquela área seja aprofundado. Agora eu uso também essa redação técnica e científica, olha onde? Em cartas oficiais, ofícios, memorando, atas de reuniões, que é o que nós vamos trabalhar, nas monografia, nos memoriais, nas dissertações e tese. O nosso foco hoje, como nós falávamos já no início da nossa aula, serão as atas de reuniões e os memoriais. Qual é a característica da redação técnica? Primeira delas é a formalidade, não é? Por mais que eu tenha no meu espaço de trabalho, no lugar do meu trabalho, uma relação amistosa com os meus superiores e também com as pessoas que estão subordinadas a mim, com os meus pares, por mais que tudo isso seja feito em uma parceria harmoniosa e dialógica, eu não posso, não é, relaxar no modo como eu me refiro a essas pessoas. Eu tenho que primar pela formalidade. É a formalidade que vai dar o tom de credibilidade e de seriedade que o trato profissional exige. Então, a principal característica aqui vai ser a formalidade. E isso vai ser expresso em verbos como pretende-se, busca, sabe-se. Essa formalidade, essa impessoalidade verbal, ela vem acompanhada de um critério também que eu espero com a comunicação, que é de credibilidade, de respeito para com as pessoas que vão ler. Veja bem, é importante, na hora do meu registro escrito, que isto seja levado adiante, sempre pensando na pessoa que vai ler aquela mensagem. Eu tenho que ter a minha visão voltada e a minha preocupação com quem vai ler aquilo que eu estou registrando, aquilo que eu estou escrevendo. Então, veja, isso vai me obrigar a ter uma boa gramática, uma boa caligrafia, se for escrito à mão, se for escrito lá no computador, eu usar um tamanho de letra que é o recomendado, que é o adequado, primar pela minha pontuação, tudo isso para quê? Para que meu interlocutor ele receba essa mensagem de forma clara, objetiva, coesa, e ele possa compreender a minha intenção com aquele registro escrito. Uso da linguagem formal, científica e acadêmica. É necessário, olha aqui essa observação, ao estudante, ao pesquisador, achar-se familiarizado com os termos técnicos do seu objeto de pesquisa. Ora, quando você está aí do outro lado estudando, você está interagindo com livros, você está interagindo com saberes interpessoais, como o que está acontecendo aqui. E tudo isso é atravessado pela linguagem, não é? Eu não posso, vamos supor, falar sobre psicologia, sobre filosofia, sem usar as expressões que foram criadas para dar nomes, para dar significado a essas áreas dos saberes. Assim como o administrador, como o advogado, cada um vai ter uma linguagem técnica. E para que serve essa linguagem técnica? Essa linguagem técnica, ela vai ser útil não só para você demonstrar que domina aquela área de saber, mas também para você ter uma comunicação mais fluida com os seus pares. É importante haver digamos assim, certa formalidade e certo nível de interação entre as pessoas.
certo? Então, não são todas as informações que podem chegar lá para os meus subordinados. Então, eu tenho determinado grupo que eu quero que receba aquela informação. Esse determinado grupo, ele tem certo perfil. Considerando esse perfil, eu aprimoro a minha linguagem técnica para que eles percebam o que eu quero através da instrumentalização linguística, ok? Aqui, nós trouxemos aqui um exemplo de ata, que nós já havíamos, não é? Apresentado em um outro momento para você. Veja que a ata, ela começa por extenso. O dia, o mês, não é? A hora, não é? E dizendo aqui o que é que ela está fazendo e o local. Veja, toda ata, ela precisa trazer essas informações precisas. Então, na hora que você está aí se reunindo com sua diretoria, com sua equipe de gestão, alguém vai ter que sentar e fazer uma ata. E ela deve obedecer a esse critério de formalidade e também de técnica. Não é? Você vai dizer, aos 23 dias do mês de setembro, a partir das 9h30, o Conselho de Ética e Cidadania da Escola Juscelino Costa reuniu-se na sala da diretoria dessa instituição a fim de deliberar sobre os novos projetos sociais envolvendo pais e alunos na comunidade. Na ocasião, o diretor do conselho abriu a reunião agradecendo a todos e todas. Em seguida, aí vai dizendo o que foi discutido. Por fim, deu-se por encerrada a reunião às 10h45, da qual eu, professora Neuza, pode ser, professora Ângela, professora Noêmia, quem for designado para fazer a ata, lavrei a presente ata, contando com a participação dos membros que se subscrevem a seguir. E aqui a data, não é? A data e o local. Então, veja, isto aqui resume a técnica que deve estar envolvida numa ata, não é? Normalmente a ata é escrita à mão, em livro próprio com folha numerada. A ata é um resumo escrito com clareza e precisão das deliberações. Olha aqui o que é a ata: resoluções de assembleia, reuniões e solenidades. Ora, essa redação, geralmente, a gente tem feito hoje, para ficar mais seguro, a gente faz à mão, mas em seguida passa no computador, salva nos documentos da escola e pega uma cópia e os membros que participaram imediatamente assinam. Esse documento, ele é redigido por um secretário que poderá ser qualquer pessoa presente ao evento, desde que designado pelo coordenador ou presidente a exercer tal função, tá certo? Então, na hora, o coordenador, a pessoa que solicitou aquela reunião, ele convoca um dos membros para redigir a ata. Essa pessoa que vai redigir a ata, o que é necessário? Quais são as características necessárias que ela precisa ter? Primeiro, ela precisa ter habilidade com a escrita, porque as pessoas vão falando, ela tem que anotar aquilo com certa rapidez. Ela tem que ter habilidade com a pontuação, né? Ela tem que ter habilidade com as palavras. Então, ela tem que ter um senso de observação e um senso crítico para entender o que é pertinente realmente à ata e o que não é. Porque numa reunião, nem tudo é necessário estar na ata. Às vezes é um comentário, às vezes é uma conversa bilateral, uma conversa à parte do que realmente interessa, né? Então, a ata, ela é um documento que ela tem que ser objetiva. Ela vai registrar, não é, as deliberações e as resoluções de assembleia, reuniões e solenidades. Então, ela tem um foco. Então, ela tem que primar pela objetividade. A pessoa que vai fazer essa ata, ela tem que estar preparada,
na sua gramática, na sua linguística e na sua percepção, tá certo? Memorial, que é nosso foco. O memorial, a gente sempre que começa o memorial, a gente tem que começar aqui, ó, estabelecendo que dia nós vamos destacar como marco inicial. Aí nós vamos colocar aqui, eu trouxe um exemplo. No dia 19 de maio de 2014, às 9h30, iniciou-se a aula de Homem, Pensamento e Cultura, apresentada pela professora Noêmia Chaves e transmitida pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, IFRO. Por que eu trouxe esse exemplo? Dia 19 de maio foi quando foi transmitida a primeira aula que eu dei no IFRO. Eu aproveitei esta aula para usar como exemplo, um memorial meu, para apresentar como exemplo. Nessa primeira aula, tivemos o contato com a categoria do devir humano. Olha aqui. Assunto novo, qual contou com explicações adicionais a fim de que pudéssemos compreender o significado de devir. Nessa primeira aula, a categoria do devir, olha aqui, deixou muitas dúvidas, as quais foram sendo aos poucos sanadas, quando no segundo momento a professora tornou clara a relação entre devir e cultura, demonstrando que tanto o devir quanto a cultura são faces fundamentais para o desenvolvimento intelectual e social do ser humano. O que eu quero chamar a atenção aqui? Eu vou voltar aqui o slide que eu quero chamar a atenção de você para a seguinte coisa. Depois que eu localizei tempo, espacialmente, o assunto que eu vou trabalhar, depois que eu fiz essa localização, não é? O que foi que eu fiz? Eu destaquei um ponto que me chamou a atenção, que, por sinal, é o ponto central dessa primeira unidade, que foi o devir humano. E, em cima disso, eu fui colocando as situações. Que situação? O devir deixou dúvidas, muitos alunos interagiam, querendo saber de fato uma definição objetiva do que era o devir. Então, essa célula, que a gente vai chamar célula de inquietação ou célula crítica, ela vem aqui explicada por que ela é célula crítica, porque ela deixa dúvida, porque ela deixa o aluno inquieto, porque ela foi de difícil solução, tudo isso você vai colocar aqui. E vai apontar também como é que essa crise, a crise dessa célula se resolveu, tá certo? É sempre assim que eu começo o meu memorial. Olha, a forma de apresentação desse instrumento, dada a sua clareza e natureza subjetiva, ela colocou aqui que não precisa atender às normas muito rígidas ou padronizadas, podendo ser definidas no coletivo em debate entre cursistas e tutores. E eu coloquei aqui, entretanto, e vou explicar por quê. Bom, você que está aí, a tutora, o tutor que está com seu grupo de alunos, ele pode definir, não é, com os alunos, como é que vai ser feito esse memorial. Quais regras vão ser estabelecidas. Mas por que eu disse ali entretanto? Entretanto, não pode ser considerado memorial se não conter data, hora inicial e local do registro. Então, eu vou entender que esses aqui são aspectos essenciais do memorial. Eu não posso realizar um memorial se eu não destacar a data, a hora inicial e o local do registro. As pessoas envolvidas diretamente, a linguagem formal, o tema central do registro e a objetividade. Todo memorial, você pode voltar nesse slide quantas vezes você precisar. O que vai caracterizar um memorial são esses aspectos essenciais. Se você não colocar isso aqui, não trabalhar dentro desse regime, o seu memorial queda até falhas. Existem, professor, outros modelos? Existe, mas nenhum memorial você vai poder fazer se ele não tiver isso aqui. Porque o que é o memorial? Não é a lembrança
não é a retomada de algo acontecido? Então, aquele algo acontecido, ele tem que ser relacionado e localizado no tempo e no espaço, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Vamos aqui seguir. Eu vou explicar uma coisa para você. Data, hora inicial e local do registro. Essas informações devem ser reguladas pela pergunta: quando, onde e em que momento esse evento que eu vou registrar aconteceu? Olha aqui a pergunta metodológica da demarcação, ó. Olha aqui a pergunta metodológica da localização do meu evento, da localização espaço-temporal do meu evento. Quando, onde e em que momento? Pessoas envolvidas diretamente. Deve-se regular esse tópico pela seguinte pergunta: quem foi, naquele caso, quem foi que ministrou a aula? Quantas pessoas estavam envolvidas? Quem participou efetivamente da ação? Né? Nessa situação aqui, o meu aluno pode dizer quem foi que ministrou a aula. Tem que colocar o nome da professora ou do professor. Quantas pessoas estavam envolvidos? O professor da teleaula, a tutora, os colegas de classe, tudo isso eram pessoas que estavam envolvidas. Quem participou, olha aqui a palavra, efetivamente da ação? A tutora, a professora televisiva e você. Você participou efetivamente da ação. Tanto participou que você está fazendo o memorial desta ação. Agora, vamos supor que você aí no seu polo teve uma atividade de seminário, em que um grupo de colegas seus apresentou um seminário. E você vai falar no memorial desse seminário. Quem são as pessoas envolvidas? Aí você vai dizer, o seminário foi apresentado pela minha colega tal e tal e tal. Vai fazer um rol das pessoas que diretamente e efetivamente participaram dessa ação. Então, quando a gente pergunta ali no memorial quem são as pessoas envolvidas diretamente, esse tópico não pode fugir de você fazer um relato das pessoas que tiveram importância para que aquela ação se relacionasse, ok? A linguagem formal, que é o que a gente vem falando desde lá da ata. Para estabelecer o critério de formalidade, olha aqui o que eu tenho que levar em consideração. Primeiro, quem vai ler este registro? Quem é a pessoa que vai ler? A pessoa que vai ler, ela domina bem a leitura? Se ela domina, eu tenho que caprichar na minha escrita. É uma professora rigorosa, com a correção da pontuação? Então, eu vou verificar se a pontuação da minha escrita está correta, a acentuação correta, a linguagem que eu estou usando, se eu estou conseguindo me expressar usando termos técnicos, mas ao mesmo tempo esclarecendo o significado deles. Então, eu tenho que levar em conta, olha aqui, quem vai ler esse registro? A quem interessam essas informações? E qual o grau de importância dessas informações? Você está percebendo que tudo isto que nós estamos colocando como condições, como os aspectos essenciais do memorial, para todos eles, existem perguntas específicas que você, ao fazê-las, você automaticamente vai respondendo na sua escrita, na sua redação. É isso que você está observando aqui. Tema central do registro. É necessário ao memorial um ponto concreto da narrativa e o registro. Nesse caso, as perguntas são: o que vou registrar? Qual a relevância dessa questão para a minha formação? Por que eu escolhi esse aspecto para registrar? Essa é a primeira coisa que você tem que colocar, né? O que é que eu vou registrar? Eu vou registrar a aula de metodologia do professor Luiz Carlos, né? Então, de qual aula é que me chamou a atenção? Foi a aula do dia
tal, que aconteceu da hora tal a hora tal, esse ponto que eu quero chamar a atenção, foi o ponto que eu tive dificuldade, mas que depois eu aprendi fazendo isso, fazendo aquilo. Então, é importante eu ter primeiro isto, o que eu vou registrar e saber qual é a relevância daquilo para a minha formação. Por que eu escolhi esse aspecto para registrar, ok? Aqui, a objetividade, mais uma vez, esse aspecto é definidor de um memorial coerente, claro e conciso. As informações devem ser claras e diretas. O que vou registrar? Qual o meu foco? Olha aqui você se colocando. Por que vou por este caminho? Você tem que justificar. Por que você escolheu este registro? Por que você vai por este caminho e não por outro? Então, isto você vai conseguir com a objetividade, né? Aspectos positivos de relevância pessoal devem ser norteados pela seguinte pergunta: quais foram as informações mais importantes adquiridas com a análise da categoria do devir? Isso aqui foi uma ideia de pergunta para retroceder lá ao início do nosso exemplo, não é? Então, você vai perguntar quais foram os aspectos positivos que você adquiriu analisando esse estudo. Se por acaso você toma lá como exemplo a aula do professor Luiz Carlos, você vai perguntar do mesmo modo o que foi mais importante para a sua formação naquele aprendizado, não é? Agora aqui, aspectos subjetivos. Nós vamos falar aqui da célula de conflito. Deixa eu só voltar aqui uma coisa. Tá aqui. Os aspectos subjetivos do memorial começa aqui. Me desculpem que eu passei direto. Aspectos subjetivos são aquelas situações que eu vou analisar a partir do meu ponto de vista. Aí os aspectos positivos a gente já falou. Agora os subjetivos, a célula de conflito. O que é uma célula de conflito? Ela está relacionada às dificuldades concretas encontradas no assunto. A célula deve ser norteada pelas seguintes perguntas. O que é a categoria do devir, por exemplo, explicitamente? Como ela se relaciona com outras categorias? Isto é o que eu vou chamar de célula de conflito. É aquilo que me deixou com dúvida. Agora, cada aluno tem uma dúvida diferente do outro, mas todas as dúvidas são importantes para o crescimento do conhecimento. Não existe pergunta tola, você tem que perguntar o tempo todo. Então, veja bem, quando eu falo em célula de conflito, é algo que eu tenho, né, que encontrar solução, seja indo buscar o livro, seja revendo a aula, seja entrando no chat com o professor, seja indo para outra biblioteca, eu tenho que responder a isto. E uma das primeiras perguntas é, o que é? A primeira pergunta é essa, o que é? E como, olha aqui, e como ela se relaciona com outras categorias. A primeira coisa que eu vou perguntar para solucionar uma célula de conflito, o que é aquela coisa que eu estou querendo saber? Percepções acerca da contribuição efetiva do assunto registrado, formulado na seguinte pergunta: em que aspecto a categoria do devir contribuiu com minha formação profissional? Olha, entenda bem. Nós aqui fazemos uma aula transmitida. Cada grupo, cada aluno, de modo particular, vai receber essas nossas informações de um modo. Então, é só você que está aí do outro lado, caro aluno, cara aluna, é só você que vai poder dizer qual é a contribuição disto que você está aprendendo para você. O professor, ele pode lhe dar aqui essa técnica que você vai perguntar em que aspecto a categoria do devir contribuiu com minha formação profissional. Mas isto é pessoal, é você que vai ter que pensar. Isto valeu a pena?
Foi importante? Em que aspecto que foi importante? É isso que você tem que fazer e dar vida a isso. Ou seja, é aquilo que a gente falava na interação de psicologia. Você vai externar o seu motor. Você vai colocar para fora aquilo que você e só você sente. Ah, professora, a minha dúvida, a minha angústia é a mesma da minha colega. Mas a gente tem soluções diferentes. Claro, são pessoas diferentes. É isso aí que a gente tem que olhar. Que o conhecimento, o aspecto subjetivo, sobretudo, ele é algo que só você vai estar pensando. Pode ter outros que estão pensando iguais? Podem, mas não necessariamente vão encontrar do mesmo modo a mesma resposta, tá certo? Aí nós vamos voltar aqui para a formatação técnica do memorial. Organização do conteúdo quanto à linguagem e seus aspectos. A linguagem gramatical, que nós falamos, o aspecto lógico, toda a comunicação que eu vou fazer, ela tem que ter um começo, um desenvolvimento e um fim, e tudo isso tem que estar interligado de modo lógico, com coerência. A organização do conteúdo em seus aspectos estéticos, formais e estruturais. Quando a gente fala aspectos estéticos, isto tem a ver com a forma como a coisa aparece. Ora, quando nós olhamos um sumário, veja, às vezes a gente vê assim o sumário 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Aí quando chega no 2, 2.1, 2.2, veja que a estrutura dos tópicos já vai fugir, já vai quebrar aquela, digamos assim, aquela forma, já aquela proporção que a gente pretende que tenha uma boa pesquisa. Eu não posso, numa pesquisa, priorizar uma variável e abandonar outra. Eu tenho que saber distribuir as informações, tá certo? Então, esse aspecto estético, ele é importante. O estético aqui está relacionado à boa forma, não é? A boa distribuição, a proporção, tá certo? Organização do conteúdo em seus aspectos proporcionais. Olha aqui, a estruturação de tópicos e a distribuição apropriada das partes analisadas. Como é que eu faço essa distribuição apropriada das partes analisadas? É ponderando o que é importante ser tratado em cada parte daquele trabalho e analisando proporcionalmente cada variável, tá certo? Nós aqui colocamos para vocês uma música do Djavan, na qual as perguntas aparecem ocultas. Elas são ocultadas, mas elas existem. Vamos dar uma olhada, que aqui no IFRA, eu não sei se o pessoal tem um violão, que se tivesse um violão, a gente até cantava para vocês, porque vale a pena, é muito bonita, Seduzido, de Djavan. Então, veja, ele pergunta aqui, se a gente perguntasse o que é cantar para o Djavan, ele iria dizer, cantar é mover o dom, do fundo de uma paixão, seduzir as pedras, catedrais, coração, né? Se perguntássemos o que é amar para ele, o que é que ele ia dizer? Amar é perder o tom nas comas da ilusão, revelar todo o sentido, né? E aí, se nós perguntássemos para ele, mas para compreender isto, o que vou fazer? Ele responderia, vou andar, vou voar para ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Não é isso que ele ia dizer para a gente? Então, veja que o Djavan, ele respondeu a pergunta, o que é cantar, o que é amar, e disse como era que ele ia compreender o cantar e o amar. Como foi que ele fez isso? Fazendo perguntas. Se o Djavan fez essas perguntas, nós todos devemos também fazê-la, não é? Você perguntasse,
para o Camões. Camões, o que é o amor? O Camões ia dizer, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É a resposta dele, não é? Então, veja, tudo que nós vamos fazer em termos de memorial, tudo que nós vamos fazer em termos de relatório, em termos de registro, é pontuado por perguntas que nós vamos chamar, olha aqui, perguntas ocultas, tá certo? Bom, nesse ponto, eu quero começar a me despedir de vocês e quero que vocês, aí do outro lado, comecem a perguntar. Deixem renascer a criança inquieta e inquietante que há em você e comece a perguntar o que é, por que é, como é e para que é. Tá certo? Ao fazer isso, você vai perceber o seu memorial no seu aspecto objetivo e perceber o seu memorial no seu aspecto subjetivo e realizar um bom documento para todos nós, para você e para a equipe de professores que está envolvido no Profuncionário. Eu agradeço a atenção, um grande abraço e voltaremos para a interação daqui a pouco. Até mais!